70% da Terra é constituída por água, daí ser chamada de planeta azul. Só que desses 70%, 97,5% são águas salgadas. Vamos analisar isso um pouquinho mais em nosso planeta azul. Portanto, de toda a água na Terra, somente 2,5% é considerado sendo água doce. Só que essa água doce, na verdade, é constituída de gelo mais líquido. Vamos pensar um pouquinho nesses 2,5%. 68,9% desses 2,5% seria gelo que eu tenho nas montanhas e nas calotas polares. Portanto, somente 31,1% daqueles 2,5% é água doce líquida. Vamos agora centrar o nosso pensamento aí, hein? Vamos ver que a coisa é pior ainda. Desses 31,10%, 96% são águas subterrâneas. Somente 4% eu tenho na superfície, ou seja, água superficial. Se não cuidar, vai faltar. Esse é um dos motivos para que tudo que for relacionado com a água seja apreendido de forma eficiente e sustentável. Vamos construir essa formação e exercitar nosso cérebro através de mais um problema. Considerando a instalação hidráulica a seguir e as curvas da bomba CCB escolhida, sabendo que a vazão desejada é 3 litros por segundo, pede-se especificar a bomba e o seu ponto de trabalho. Dados: água a ser bombeada a 28 graus Celsius, diâmetro de sucção, ou seja, o diâmetro da tubulação antes da bomba, de aço 40 com diâmetro nominal de 2 polegadas, diâmetro de recalque, ou seja, diâmetro depois da bomba, também de aço 40 com diâmetro nominal de 1,5 polegada, comprimento equivalente da válvula de redução excêntrica de 2 para 1,5, que é a nossa singularidade 3, igual a 0,38 metros, leitura barométrica, ou seja, a pressão atmosférica local oriunda daí, igual a 702 milímetros de mercúrio, comprimento da tubulação antes da bomba, igual a 1,7 metros, comprimento da tubulação depois da bomba, comprimento de recalque, igual a 138,1 metros. Então, vamos novamente olhar a nossa instalação. Em 0, eu tenho nível de captação. Em 1, eu tenho a válvula de poço ou válvula de pé com crivo da Mipel, de 2 polegadas. 2, eu tenho uma curva fêmea de 90 graus da Tupi, de 2 polegadas. 3, eu tenho uma redução excêntrica de 2 para 1,5, porque a nossa bomba tem uma boca de 1,5. No caso, esse valor do L equivalente foi dado. 4, eu tenho uma ampliação de 1 para 1,5, porque a boca de saída da bomba é de 1. 5, eu tenho uma válvula de retenção vertical da Mipel. 6, eu tenho uma válvula globo reta sem guia, também da Mipel. 7 e 8, eu tenho curvas fêmeas de 90 graus da Tupi, de 1,5 polegada. 9, eu tenho uma saída de tubulação, também da Tupi. Bom, aqui estão as curvas da bomba que foram fornecidas para essa instalação de bombeamento. Vamos obter agora os comprimentos equivalentes de cada uma das singularidades. Então nós vamos começar com a nossa curva de 90 graus fêmea. Olha, observe, essa é a curva de 90 graus fêmea rosca interna. Então nós teríamos essa representação, nós temos as singularidades 2 na sucção, 7 e 8 no recalque. Ora, se 2 é na sucção, o diâmetro nominal é de 2 polegadas e vamos ter um L equivalente de 1,04. 7 e 8, 1,5 polegada, vamos ter um comprimento equivalente de 0,82. Todos eles em metros. Aqui, ó, metros de tubo de aço. Estamos trabalhando com aço. No caso, agora nós vamos ter uma redução ou uma ampliação, uma luva, no caso. No nosso caso em particular, seria uma luva de ampliação. Eu estou nessa situação ampliando de 1 para 1,5, eu tenho um comprimento equivalente de 0,27 metros. Agora, pensando nas demais singularidades, nós temos uma válvula de retenção vertical da Mipel, nós temos uma válvula de pé com crivo ou válvula de poço também da Mipel, nós temos uma válvula globo reta sem guia também da Mipel, redução excêntrica que foi dada. E nós temos ainda a saída da tubulação, lá na seção 9, que é 1,5 polegada. Então aqui nós temos saída da tubulação, comprimento equivalente de 1 metro. Então agora vamos ir para a tabela da Mipel. Começamos com a tubulação antes da bomba de sucção, 2 polegadas. Nós temos uma válvula de poço, uma válvula de pé com crivo. 2 polegadas, diâmetro nominal aqui 50. Nós temos de poço um comprimento equivalente de 19,81 metros. Agora, de 1,5 polegada, vamos iniciar, nós temos a nossa válvula de retenção vertical e temos um comprimento equivalente de 17,07 metros.
Em seguida, nós vamos ter uma válvula globo reta sem guia, também de 1,5 polegadas, 13,72 metros. Definidos todos os comprimentos equivalentes que foram extraídos na web, está aqui o endereço da web, da onde extraímos os valores dos comprimentos equivalentes, nós ficamos com válvula de poço da Mipel de 2 polegadas 19,81, curva fêmea de 90 graus e tupi de 2 polegadas 1,04, redução excêntrica de 2 para 1,5, 0,38 metros, tudo aqui em metros. Ampliação concêntrica de 1 para 1,5 da tupi, 0,27 metros. Válvula de retenção vertical da Mipel de 1 polegada e meia, 17,07 metros. Válvula globo reta sem guia da Mipel, 13,72 metros. Curva fêmea de 90 graus de 1 polegada e meia, 0,82. Saída da tubulação da tupi de 1 polegada e meia, 1 metro. Vamos agora obter os dados dos tubos. Todos eles são tubo de aço. Aí nós vamos consultar a norma ANSI B3610, parte dela está disponível também aqui na web, na escoladavida.edu.br/hidráulica _1, consultas HTM. Dessa maneira, nós temos a nossa consulta aqui, ok? Temos lá a norma ANSI B3610, temos aqui o diâmetro nominal, o diâmetro externo, designação de espessura, diâmetro interno e área de seção livre, essa que vai nos interessar. Temos de 1 polegada, aço 40, temos um diâmetro interno de 26,6 milímetros, uma área de seção livre 5,57 centímetros quadrados. 1 polegada e meia, também aço 40, 40,8 milímetros, 13,1 centímetro ao quadrado, 40,8 milímetros de diâmetro interno, 13,1 centímetro quadrado, área de seção livre. 2 polegadas, aço 40, diâmetro interno 52,5, área de seção livre 21,7 centímetros quadrados. Agora, nós temos todas as informações possíveis para obter a equação da CCI. Para isso, nós vamos aplicar a equação da energia da seção inicial até a seção final. Carga total inicial, mas a carga que o sistema precisa para que o fluido percorra a instalação com uma vazão Q, igual a carga total final, mais as perdas de cargas totais. Ora, se eu adoto o pHr no nível de captação, essa equação vai ficar em função da vazão e dos Fs. E nós teríamos que a carga do sistema seria, então, a cota final menos a cota inicial, mais a pressão final menos a pressão inicial sobre gama, mais a carga cinética, porque aqui nós temos carga cinética, só que onde tem a velocidade média, eu vou substituir pela vazão sobre área, então nós ficamos com a vazão ao quadrado sobre 2G, área final ao quadrado, a perda de carga na tubulação antes da bomba, que é de 2 polegadas, a perda de carga na tubulação de 1 polegada e meia, que é depois da bomba, a perda de carga na tubulação de 1 polegada, que somente seria esse acessório 4, aqui uma ampliação de 1 para 1,5. Em particular, nesse problema, nós vamos ter que analisar duas situações. Primeira, no instante inicial, onde nós temos que levar o fluido a um desnível de 2,245 metros. Estabelecido o escoamento, a nossa diferença de cota passa a ser somente 1,155 metros. Então nós temos duas situações. Uma no instante inicial, outra decorrido um intervalo de tempo ΔT muito pequeno, que é para que a bomba possa entrar em regime. Então voltando, nós temos aqui a nossa instalação. Para o instante inicial, nós temos que a cota inicial é 0, a cota final é 2,245, mais a carga cinética em 9, mais a perda de 2, mais a perda de 1,5, mais a perda de 1. Para decorrido ΔT, a única coisa que vai mudar é a minha cota final, que vai passar a ser 1,155. O resto permanece tudo igual. Nós vamos agora calcular a carga cinética na seção 9. Dessa maneira, nós vamos deixar em função da vazão, 2G 19,6, consideramos G igual a 9,8. Área 9, que é a área da tubulação de 1 polegada e meia, 13,1, vezes 10 a menos 4, porque eu fui obrigado a passar para metro quadrado aqui. Com isso eu vou obter 29.730,5, que é o quadrado. Lembrando que essa vazão entra em metros cúbicos por segundo. Agora vamos calcular a perda de carga pela fórmula universal, F vezes L mais somatório de L's equivalentes sobre DH vezes Q ao quadrado, 2GA ao quadrado. Lembrando que o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno quando eu trabalho com conduto de seção circular reforçado. Para 1 polegada, nós vamos ter somente o comprimento equivalente de 4, diâmetro interno 0,0266, passei para metro, então peguei o 26,6 milímetros, dividi por 1000, 2G, 19,6, a área eu dividi por 10.000 para passar de centímetro quadrado para metro quadrado, tá ao quadrado. Com isso eu vou obter que a perda de carga em
1 polegada seria o F, coeficiente de perda de carga distribuída de 1 polegada, vezes 1.669.228.1, que é o quadrado. Esta vazão tem que entrar em metro cúbico por segundo. Analogamente, nós vamos ter para a tubulação de 2 polegadas, que seria a tubulação antes da bomba. Nós temos o comprimento de sucção que foi dado 1,7 metros. Temos o L equivalente da válvula de poço, ou válvula de pé com crivo, 19,1, e temos uma curva, caso A2 aqui, de fêmea de 90 graus a tupi. Então nós temos aqui os L's equivalentes, o diâmetro interno passando para metro, 0,0525, a área passando para metro quadrado. Com isso nós vamos obter o coeficiente de perda de carga distribuída em 2, vezes 4.653.842,74, que é o quadrado. Esta vazão também em metro cúbico por segundo. Calculando para 1,5 no recálculo, nós teríamos, olha, vai entrar o comprimento de recálculo total que foi dado, 138,1 metros, o comprimento equivalente de 5, o comprimento equivalente de 6, o comprimento equivalente de 7 e 8, o comprimento equivalente de 9. Então nós vamos ter aqui a perda de carga para 1,5 polegada, o F, o comprimento da tubulação. No caso, a redução excêntrica, que era de 2 para 1,5, sempre que eu tenho uma variação de diâmetros, a perda vai ser considerada no menor diâmetro por questão de segurança. Então, aquela redução excêntrica veio para cá também, 0,38, aqui a válvula de retenção vertical, válvula globo, 2 vezes as curvas e aqui a saída. O diâmetro passei para metro, então eu peguei o 40,8 milímetros e dividi por 1.000. A área eu passei para metro quadrado. Então eu peguei a área e dividi por 10.000. Dessa maneira eu obtive a perda de carga para 1,5 polegada, tubulação depois da bomba, igual F, coeficiente de perda de carga distribuída, vezes 125.268.626,2, que é o quadrado. Lembrando que esse aqui é o quadrado, né? Lembrando que esta vazão entra em metro cúbico por segundo. Dessa maneira nós podemos escrever agora a equação da CCI. Para o instante inicial, nós temos a carga estática, a carga cinética, as perdas para 2, para 1,5 polegada. Observe, um termo que não depende da vazão, que é a nossa carga estática, seria o Z final menos o Z inicial, mais a pressão final menos a pressão inicial sobre gama. Só que no nosso caso, como os dois reservatórios são abertos à atmosfera, a pressão final e a pressão inicial vão ser zero. Estou trabalhando na escala efetiva, e na escala efetiva a pressão atmosférica é igual a zero. A velocidade inicial, como é nível do reservatório, pela condição do regime permanente, também é zero. Por isso que só me deu a cota final. E aqui temos todas as perdas. Decorrido o ΔT, nós vamos ter a única diferença para o Z final, já que nós temos que ter um sifão. Meu Z final passa a ser 1,155 metros. Bom, agora é atribuir valores para a vazão, calcular os Fs e calcular a carga que o sistema necessita. Roteiro para determinação do coeficiente de perda de carga distribuído no nosso F. De novo, nós poderíamos determinar isso pelo diagrama de Gauss, pelo diagrama de Moody, mas atualmente, como temos os recursos em computadores e máquinas de calcular, vamos fazer isso. Vamos, no caso, fazer pelo Excel. Então, nós entramos inicialmente com a temperatura da água e obtemos as suas propriedades. Então, nós vamos entrar com a temperatura da água dada, 28 graus, obtemos a sua viscosidade em Pascal, vezes segundo, a sua massa específica em quilos por metro cúbico e a sua viscosidade cinemática. Então, nós entramos simplesmente com a temperatura, a própria planilha que está disponível na web, na parte de consulta, lá na www.escoladavida.eg.br/hidráulica_1/consultas HTM. Eu tenho essas propriedades. Em seguida, nós vamos entrar com o diâmetro interno em milímetros e com a área da seção livre em centímetro quadrado. Então, nós vamos entrar aqui, com o diâmetro, vamos pegar o exemplo de 1 polegada, 26,6, e a área correspondente, 5,57. Aí, nós entramos com a rugosidade equivalente, que depende do material. No caso do aço, ela sempre será 4,6 vezes 10 a menos 5, se eu considero o aço novo. E com isso, a planilha vai calcular a rugosidade relativa equivalente, o nosso DH sobre K. Então, nós temos aqui, nós entramos com 4,6 10 a menos 5, e ele vai me calcular o DH sobre K. A partir daí, nós vamos entrar com as vazões em metro cúbico por hora. Da onde eu obtive essas vazões? Ora, no próprio gráfico do fabricante, que eu tinha lá, 0, 2, 4 e embora. O zero eu não entro, porque eu sei que quando é zero, a perda de carga é zero. Não tenho nenhum
escoamento, não posso ter perda de carga. Lembrando que no caso da bomba, quando eu entro com a vazão zero, eu estou no ponto de shutoff. E no caso da CCI, quando eu entro com a vazão zero, eu estou na carga estática. Então nós entramos com as vazões de 2 a 14 para que possamos calcular os F no caso. Estou dando o exemplo de 1 polegada. Aí clicamos na comparação de F e nós vamos ter essa tabela. Nós temos as vazões, as velocidades médias, os reinos que comprovam que sempre turbulento, e aqui os Fs calculados pelas diversas formas. Vamos trabalhar com Churchill. Bom, de maneira análoga, nós vamos obter isso para 1,5 polegadas e para 2 polegadas. O mesmo procedimento, a única coisa que vai mudar é o valor do diâmetro interno e a área da seção livre. No caso de 1,5 polegada, o diâmetro interno 40,8 milímetros e a área 13,1 centímetro quadrado. E no caso de 2 polegadas, o diâmetro interno 52,5 milímetros e a área de 21,7 centímetros quadrados. Com isso, eu vou obter a tabela para a obtenção da curva característica da instalação. Aquela que me representa a carga que o fluido precisa ter para que ele percorra a instalação com uma vazão que eu quero. Importante observar que esse último valor veio da nossa vazão de projeto. Nossa vazão de projeto, que seria o fator de segurança, usamos o fator de segurança mínimo, 10%, 1,1, vezes a vazão desejada, que nos deu uma vazão de projeto de 3,3 litros por segundo. Convertendo isso para metro cúbico por hora, lembre, é só multiplicar por 3,6, eu vou ter que a vazão de projeto é 11,88 metros cúbicos por segundo. Agora nós podemos representá-las pelo Excel, tanto para a situação 1, que era o instante inicial, como para a situação 2, que era decorrido um ΔT muito pequenininho. Então nós temos lá, olha, a curva em azul para o instante inicial e a laranja para o instante após o intervalo de tempo ΔT. Observe que o coeficiente de correlação para os dois deu 1, olha, excelente representação. Aí o que nós vamos lembrar da vazão de projeto? Vamos marcar essa vazão de projeto para a situação 1, que é quando eu começo o instante inicial, e se eu jogar esse valor na equação aqui, eu vou obter um HS igual a 34,7 metros. Só que no ponto de trabalho, a carga que o fluido necessita vai ser dada pela bomba. Então eu vou ter que o HS vai ser igual ao HB. É por isso que eu vou representar isso nas curvas da bomba. Então eu tenho lá a curva da bomba, eu marquei o 11,88 e eu tenho o meu HB igual a 34,7 no ponto de trabalho. Agora, vamos deixar passar um ΔT e nós vamos calcular o novo HB. Voltamos para a representação lá do Excel, pegamos a equação da linha de tendência para a situação 2, colocamos a vazão e vamos ler o nosso HS, que vai ser igual ao HB no ponto de trabalho. Vamos marcar, então, essa situação, o nosso ponto de trabalho na situação 2. Eu começo marcando o HB. Então, eu puxo o HB de 35,8, estou verificando que vai ser a curva da bomba RF7. Aonde cruza, eu vou puxar uma vertical e vou ler a vazão do ponto de trabalho. Caracterizando agora o HB de trabalho e o HB de trabalho para um ΔT, eu vou poder, para a bomba RF7, ler todo o resto. Então, no caso, eu vou ler um rendimento na ordem de 53%, ó, tá, que tem 54, 52, está mais ou menos no meio, 53%. Vou puxar uma vertical até cruzar o gráfico do NPSH requerido, vou ler um NPSH requerido de 4,6 metros. Escolhida a bomba RF7, nós temos o seguinte: a bomba inicia operando com uma vazão de 11,88 metros cúbicos por hora, em seguida ela passa para a vazão de 12,3 metros cúbicos por hora, o que equivale ao nosso HB de 35,8, a um rendimento de 53% e um NPSH requerido de 4,6 metros. Feito isso, nós podemos calcular a potência da bomba. Mas por que nós não lemos direto no gráfico? Não lemos diretamente no gráfico o diâmetro de rotor de 169 milímetros, porque lá ela foi feita para a massa específica igual a 1.000 quilos por metro cúbico. E como a água nossa, na nossa instalação, está a 28 graus Celsius, não temos essa situação. Então nós vamos calcular. Então nós pegamos a sua massa específica para 28 graus Celsius, multiplicamos pelo G, pegamos a vazão de trabalho, dividimos por 3.600 para trabalharmos com metros cúbicos por segundo, estamos no sistema internacional, vezes o HB do ponto de trabalho, 35,8, dividido pelo rendimento do ponto de trabalho, 0,53. Vamos obter uma potência nominal da bomba, ou a potência mecânica, aproximadamente igual a 2.253,11 watts. Quer continuar exercitando seu cérebro? Obtenha este ponto de trabalho pelo Excel. Você vai estar trabalhando com as ferramentas contemporâneas. Bons estudos. Dessa forma, nós terminamos mais esse exercício para exercitar seu cérebro através da hidráulica.